Amigos, ao meu lado, o engenheiro mecânico Alexandre Ruga, assessor técnico do programa. Eu confesso que eu já fiz mais de 400 quilômetros em 2 dias com esse carro. Eu vim tocando o Up de Gramado, por estradas não pela BR-116, por outras estradas da Serra Gaúcha. Andamos em estradas vicinais, eu estava com meu amigo Márcio, que é diretor do jornal lá de Taubaté, em São Paulo. Acabamos nós dois nos revezando na quarta-feira na condução do Up. E as primeiras impressões eu confesso que me adaptaram ao carro. Primeiro, me adaptar às reações do motor 3 cilindros. Um motor que começa a ter torque a partir de 3.000 giros. Numa zona de serra, houve alguns embaralhamentos aí a partir de 0 até 3.000 giros. Aí você tem necessidade de cambiar, de reduzir marcha para ter torque, para levar a 2.500, 3.000. Aí o carro começa a desenvolver super bem. Médias e altas rotações sem problema nenhum. É um carro veloz, chega a 150 km/h. Mas é um carro arisco, um carro de reações muito rápidas. E de esterço muito bom, ele tem um raio de giro muito amplo, você faz manobras em espaços muito pequenos. Tudo isso foi visado para quê? Para as estreitas ruas das cidades europeias. Esse carro foi projetado para a Alemanha. Quem andou pelo interior da Alemanha sabe que as cidades do interior da Alemanha são impressionantemente de ruas estreitas, muitas vezes em aclives, declives. Não há um espaço físico como nós temos no Brasil. Mas as cidades brasileiras são complicadas de trânsito. Nós andamos sempre muito próximos, e carros cada vez menores, esse entre 3,60 m e ágeis, como esse Up, levam vantagem. Claro que eu estranhei um pouco no início as reações dele em curva. Por quê? Porque ele tem um pneu Bridgestone de 165/80. É um pneu, portanto, de aro 15, alto, que assimila menos as imperfeições do terreno, mas também oscila mais em curva. Não que seja um carro inseguro. Agora, este aqui você tem que ter uma certa contenção em curvas, se fosse em alta velocidade. Aliás, que não é aconselhável para ninguém fazer curvas em alta velocidade, a não ser com profissionais em autódromos e pistas de testes. Esse carro não foi feito para alta velocidade, esse carro é um carro familiar. Alexandre, eu disse alguma impropriedade aí, ou mais ou menos essa é a síntese inicial aí deste novo Up? Sem dúvida, Renato. A proposta desse veículo é um veículo de uso urbano e até familiar, né? Ele de forma alguma é um veículo esportivo, não podemos esperar dele performances esportivas em estrada, pendurar em curvas, não é essa a proposta do veículo. É um veículo econômico que visa economia, facilidade e principalmente versatilidade no seu uso. Então você falou realmente as principais características do Up. Exato. Agora, claro, o DNA da Volkswagen se encontra na rigidez dessa nova plataforma, excelente rigidez torcional, que isso resulta numa dirigibilidade mais precisa. E esse é que é o mérito da engenharia da Volkswagen, porque você tem um carro que ele pode ter até suas oscilações em curva devido a pneus. Futuramente a Volkswagen vai lançar um modelo mais esportivo, vai ter também a versão com aro, que eu acredito que vão colocar aro 16 ou até 17 nessa versão esportiva. Por enquanto, ele está evidentemente voltado à família brasileira. Agora, o DNA está justamente nesse handling, nessa dirigibilidade muito precisa, né? Essas dimensões de subcompacto é que dá a ele essa característica de manobrabilidade, de handling que você afirmou. Ele realmente, por ter um entre-eixo relativamente curto, né, te proporciona uma pegada, uma virada em curva muito gostosa. Claro que não em alta velocidade, em baixa velocidade, que é a característica principal do veículo, um veículo de uso urbano. Realmente, ele terá versões também futuras, versões cross, versões até mesmo picape. Saiu já alguns estudos de design desse veículo. Quer dizer, ele tem toda uma linha projetada para ele. Vamos ver como que ele se adapta ao mercado brasileiro. Bom, eu vou te fazer uma última pergunta tecnológica como engenheiro mecânico. Por que essa opção? Porque eles falaram da engenharia da Volkswagen na apresentação lá em Gramado, que optam por um eixo rígido, por questão, evidentemente, atrás, um semi-rígido, né? Um semi-eixo, por questão de economia de custos, e também eles salientaram muito por questão de robustez. Aliás, em robustez, Alexandre, eu queria que você fizesse a referência deste carro ter ganho 5 estrelas em testes de impacto frontal, lateral e traseiro, nos testes realizados na Europa pelo Euro NCAP, e também aqui no Brasil pelo Latin Cap. Ora, trata-se de um carro pequeno, urbano, subcompacto, mas muito seguro, né? Veja bem, isso é uma característica muito difícil de se obter num carro compacto, uma vez que as dimensões são todas reduzidas. Se você consegue 5 estrelas num crash test como esse, você está garantindo a proteção aos passageiros. Claro, quando o carro menor, essa proteção tende a ficar muito sacrificada. E esse carro conseguiu essa proeza nesse teste. E o uso do eixo rígido, por quê?
O uso do eixo rígido, Renato, realmente é a questão econômica, né? É a redução de custo. É muito mais barato você produzir uma peça única, né, em aço, do que fazer 2 ou 3 ou 4 balanças com molas e amortecedores independentes. Fica muito mais caro. Apresentamos o UP, apresentamos tudo, encerrando o Motor Show. Temos um novo encontro, sempre com esse dinamismo do programa. Grande audiência em toda a região sul do Brasil. No próximo domingo, nós não falamos de automobilismo, nós fazemos automobilismo. Até domingo próximo, amigos. Até lá!